Glória a Deus. Podemos ensinar as crianças. É muito importante. Aleluia. Irmãos, abre sua Bíblia aí. Isaías 53. Texto muito conhecido. Né? Deixa aberta a sua Bíblia, Isaías 53. Abertinho por enquanto. E quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, quando nós começamos a conhecer o que é igreja, porque uma coisa é religião, uma coisa é você ir para uma reunião, uma coisa é você entrar em um local, por exemplo, um templo como esse, e que muita gente chama de igreja, mas na verdade não é igreja. Isso aqui é quatro paredes. Só quatro paredes. Um lugar que nós reservamos para falar da palavra do Senhor, é o lugar que nós nos encontramos para exaltar o nome do Senhor. Embora muita gente fala assim, tenha um grande apreço pelo local, mas se nós olharmos para a igreja primitiva não tinha tanto isso como lugar. O lugar não era importante para eles. Nós olhamos no início, quando começou ali a igreja se reunia no templo, reunia nas casas. Depois a gente vê Paulo, por exemplo, em Efésios, reunido numa escola. Aliás, nós começamos aqui a nossa igreja 2 domingos em uma casa, 2 domingos em uma escola e depois nós vamos voltar. Ou seja, no Antigo Testamento, o lugar não tinha. Por exemplo, Paulo e Silas, quando chega lá em Filipos, eles vão para a beira do rio. Se a gente olhar Paulo, ele foi lá para a Europa. Então, o local do Antigo Testamento não era tão importante como nós damos tanta importância ao local hoje. Eu acho muito bom você ter um local de referência, importantíssimo. Mas você ter um local como, sabe aquele negócio assim, uma criança, como falei no domingo passado, uma criança não pode passar correndo, não é pecado, sabe aquela coisa. Nossa, esse espaço de madeira que só os santos podem pisar aqui. Vocês aí embaixo são diferentes, você não pode pisar. Aqui só nós. Então, o lugar em si, no Antigo Testamento não tinha um local onde algumas pessoas podiam entrar, tinha um outro local onde só o sacerdote podia entrar, e tinha um outro lugar que só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez no ano só. Mas hoje nós somos pelo da graça. O tempo de cada um de nós podemos entrar na presença do Senhor. E nós podemos chegar com ousadias da palavra. Chegarmos também no trono da graça. Significa que eu e você não merecemos. Mas o Senhor Jesus que pagou um alto preço por nós. O sacrifício de Jesus na cruz nos permitiu que pudéssemos chegar a Ele. E é disso que eu quero tratar aqui nessa noite. Porque Jesus, ele chegou com uma promessa. Ele era a promessa. Porque até mesmo quando Deus chama Adão, chama Eva e chama a serpente e vai dar ali a sentença ali para cada um deles, quando chega a parte da serpente, ele fala que não vai pisar na sua cabeça. E aí nós vemos que Jesus, os profetas foram falando a respeito de Jesus, Moisés falou a respeito de Jesus. Então a vida de Jesus era esperada com grande expectativa. Se nós observarmos no livro de Atos, como que Ana ficava ali, estava no templo ali, já com idade avançada, e ela orando, buscando ao Senhor com jejum e com oração.
E ele vai ver tantas outras pessoas que estavam aguardando pelo Salvador. E quando o próprio anjo chega ali para Maria, ele agora vai se cumprir. Quando o próprio João o Batista, quando ele vai para o deserto, quando ele vai crescendo, ele está sendo preparado para anunciar aquele que viria, aquele que iria trazer paz, aquele que iria trazer salvação, não só para Israel, mas para todos. Porque o livro de Atos, quando Paulo escreve a carta ali à igreja da Galácia, ele faz justamente que era uma promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó e a sua descendência. Então Jesus era o cumprimento das profecias, o cumprimento da vontade de Deus para cada um de nós, para que fôssemos salvos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E aí Jesus, ele vem segundo essa promessa. E quando ele cresce, quando ele já chega ali aos seus 30 anos, quando ele chega diante de João, ele fala assim: ó, esse é o Salvador do mundo. E quando as pessoas vão vendo Jesus, os próprios discípulos de João ia vendo Jesus e ia deixando João, e agora começando a andar com Jesus, e questionaram João: olha, os seus seguidores estão seguindo Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. João sabia quem Jesus era. E agora Jesus começa o seu ministério, e aonde João tinha passado pregando ali que era o ministério do arrependimento, agora já vem Jesus também falando sobre a graça maravilhosa, o evangelho da salvação, o poder de todo aquele que crê. Jesus vem falando das transformações que nós precisamos ter. Jesus também falando do milagre que pode acontecer com aquele que crê nele. E Jesus vem moldando ali com os seus discípulos. Jesus vai ensinando os seus discípulos. Jesus não fala para uma multidão, Jesus fala para um grupo pequeno, porque aquele grupo pequeno iria estabelecer o reino de Deus na terra. Quando Jesus envia seus discípulos, irmão, é um dos princípios da selva. Jesus, quando envia seus discípulos, ele envia os 12, depois envia 70, e a ordem de Jesus era: vocês vão sair daqui onde vocês estão, agora vocês vão para os vilarejos, vocês vão para as cidades, vocês vão para os lugares onde tem gente lá, e aí vocês vão chegar lá, e a ordem não era para que eles fossem para a praça, não era para que eles alugassem um lugar grande, a ordem não era para que eles chegassem num local público, a ordem era para que eles chegassem em uma casa. A ordem que Jesus deu aos seus discípulos é para que eles fossem de 2 em 2 e que entrassem nas casas. Embora eu expliquei outro dia que as casas na época não é como hoje. Hoje você entra numa casa, tem 2 pessoas, tem 4, quando uma família é grande, 6. Mas naquela época, uma casa, ela compreendia muito mais do que pai, mãe e filhos também. Aí tinha, geralmente era uma família toda. E é o que Jesus queria, que ao seus discípulos entrarem na casa, eles pudessem pregar o evangelho, o reino de Deus. É chegar no reino de Deus. Chegue nessas casas e fala da paz. A paz esteja sobre vocês, a paz esteja na sua casa. Jesus falou: se alguém quiser, pega essa paz de volta. Nós estamos aprendendo nas nossas casas de paz, a importância da paz. Era tão importante que ela podia ficar jogada. Chegava a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não quero. De volta. Vai embora.
Não ficava, tinha que pegar de volta. De tão importante a nossa palavra é de suma importância. O discípulo tinha que falar, a paz esteja nessa casa. E é um princípio das células, nós vamos nas casas, nós não estamos preocupados com multidões. É uma casa, uma família, 3, 4 famílias, e assim por diante o Evangelho vai sendo estendido a toda a cidade. Este é o ano 10. Este é o ano da frutificação da Igreja Batista de Deus. É o ano da frutos. As pessoas vão olhar para nós, irmãos, olhar e ver uma árvore frondosa e também cheia de frutos. Uma árvore que as pessoas queiram estar para se alimentar, para descansar. E quando agora Jesus ele veio com essas palavras, e não só ele, mas os seus discípulos, que Jesus havia ensinado, também os seus discípulos, o que eles iriam ensinar, o que eles iriam falar, e aonde Jesus chegava, eles curavam, onde os discípulos chegavam, também os discípulos curavam, porque era uma ordem que Jesus havia dado. Entre nas casas, curai os enfermos que ali houver. A igreja não tem que ficar. Continua sendo o Evangelho. Curar os enfermos, libertar os cativos. Esse é o ministério da igreja. Jesus fazia isso e mandou que a gente fizesse. Era para chegar na casa, comer tudo que eles colocavam à mesa, curar os enfermos, libertar os cativos. Era assim que Jesus terminou o poder dele. Durante uma igreja, uma vez, e a pessoa fala: "Você passou, mas esse negócio de óleo em igreja não é errado." Eu falei: "Mostra para mim que está errado." Os discípulos de Jesus, voltando dessa comissão que o Senhor Jesus havia dado a ele, ele vai lá para a cidade, vai lá para as aldeias, entra nas casas lá, e quando eles retornam, eles falam: "Senhor, nós ungimos." Marcos capítulo 6. Acha para quem? 10, 11, vai. 11, 12, 13 está bem. Nós ungimos as pessoas com óleo, eles eram curados e libertos. E Jesus falou: "Eu sei, eu vi." Achou aí? Deixa eu achar. Primeiro vocês acham, depois eu vou nos projetos, porque você tem vergonha no princípio. Marcos, só que eu falar, vocês acham, depois que achou, você coloca. Agora passou, você errou. Esconda esse negócio aí, pastor. Deu errado esse negócio aí. Cadê? Verso 13. 6,13. Marcos 6,13. E expulsavam o 12, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Bíblia é Bíblia, acabou. Contra fatos não tem argumento nenhum. Os discípulos de Jesus ungiam as pessoas com óleo, eles curavam ungindo com óleo, libertavam ungindo com óleo. Jesus fazia, nós também somos discípulos de Jesus e nós vamos imitar. Só que quando Jesus voltar, nós vamos voltar para o Senhor. Olha o verso 14. Né? Só o 13. Jesus ele é passando. E aonde ele é passando, esses milagres iam acontecer. O poder de Deus ia agir. Mas chegou um momento, irmãos, onde as pessoas, os grandes, os fariseus, incomodados, eles então resolvem prender Jesus, resolvem matar Jesus. Eles agora, depois de andarem tão perto de Jesus, vendo tantos milagres, pessoas que foram mandadas prender Jesus
voltar a ser ele. Isso aconteceu ainda bem depois que Jesus morreu ainda. Há relatos que vários juízes em Roma, ao ouvirem as pessoas, julgarem as pessoas para que puderem levar para o Coliseu, para que os leões pudessem matar. Aí os juízes, quando iam ouvir os cristãos, eles se convertiam. Diz que ele foi colocado numa lei que o juiz não era para chegar e já julgar logo, porque não era mais para ouvir, não, porque muitos juízes estavam se convertendo. Assim é o poder de Jesus. É o poder do nome do Senhor Jesus. E um dia eles prendem Jesus, eles amarram Jesus. E agora eles vão levando ali durante a cidade, passando pela cidade. Eu fiquei imaginando as pessoas olhando aquela cena, aquele homem amarrado, um monte de soldados. Se nós olharmos Lucas, Marcos também, vai citar Jesus passando pela cidade e o Pedro olhando. Algumas pessoas dizendo, não é aquilo que estava olhando. Não é aquele que outro dia mesmo nós estávamos jogando palmas, nós estávamos jogando folhas, galhos, folhas aqui no chão para ele pisar e Osana, aquele que vem em nome do Senhor. Não era aquele que estava montado no jumentinho, não era ele? Eu fico imaginando quantas pessoas, depois quando Jesus voltar, fala assim, gente, nós ouvimos tantas vezes, nós vimos tantas vezes, tantas coisas, e nós não acreditamos. De repente, aquele homem amarrado, agora já não estava só amarrado, ele estava com uma coroa de espinhos na cabeça, e estava com uma cruz de todo tamanho, e essa aqui é só uma réplicazinha, é só para mostrar mais ou menos que a outra era grande e pesada. Alguns irmãos já carregaram ela para dentro de água, já cadê daqui? É pesado, né? Isso que a de Jesus era mais. É maior, né? Aí você fala assim, mas por que Jesus se sujeitou a tudo isso? Por que ele diante lá do governador, ele podia se defender, e a palavra diz que ele ficou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Porque já era uma profecia, e ia ser desse jeito. Isso é desse jeito. Porque Jesus, momentos antes, Jesus agora tinha ido para orar, e Jesus sabia o que ia acontecer, e Jesus agora só que ele transpirou gota de sangue. Jesus sabia o que iria acontecer com ele, mas ele mesmo falou, foi para esse dia, foi para esse momento, foi que eu vim para esse momento. Esse Jesus, que a promessa é aquele que traria a paz. Algumas pessoas não entenderam como é que esse homem agora amarrado, agora pregado numa cruz, como é que ele pode? Nós achamos que ele era o nosso Salvador. É um texto, Lucas relata, dois homens, nós conhecemos o caminho de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém, os dois, cabecinha lá, tristes, abatidos, porque eles estavam em Jerusalém, era o tempo da Páscoa, as pessoas subiram a Jerusalém, e aí quando eles chegam lá, o Salvador deles, aqueles que ele criam que seria que iria salvá-los, redimir, já que morreu, acabou, se foi, e agora eles caminham. Vai ter que uma terceira pessoa chega nessa caminhada com eles. Por que vocês estão tristes? Você não sabe, você é o único que está
Nazareno. Havia uma promessa sobre ele, que ele seria o nosso Salvador. Mas amarraram ele, prenderam ele, crucificaram, mataram ele. Acabou tudo. Acabou tudo. Mas de repente, tudo aquilo que algumas pessoas acharam que colocando Jesus em uma cruz poderia resolver todo o problema deles, porque Jesus estava atrapalhando os planos deles. E eles, ao matarem Jesus, eles achavam que poderia encerrar com tudo aquilo. Mas para nós estava apenas começando. Porque a palavra de Deus, agora vamos lá, Isaías 53, porque a palavra de Deus já dizia a nosso favor. Olha só o verso 5. Os versos anteriores falam da pessoa de Jesus. Não tinha beleza dele para que pudéssemos agradar, nos agradar. Não tinha formosura dele. Não tinha nada dele que pudesse colocar assim, né? Pode deixar o texto aí. Ele fala que porque foi subido como um renovo perante uma raiz de uma terra seca, não tinha aparecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nem uma beleza viva para que eu desejasse, era desprezado, mas indigno entre os homens, homens de dores. Esse texto aqui está muito projetado. Eu estou lendo aqui para fazer uma introdução. Experimentado os trabalhos, que o homem não escondia seu rosto, era desprezado, não tinha pecado, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Pode colocar o 4. Olha só o 4. Esse Jesus que eles prenderam, colocaram numa cruz, foi para que se cumprisse isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí 5, vamos 5 agora. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura não que ele andava, não era machucado. Jesus foi aquele homem que as pessoas olharam e desprezaram. Quando Jesus chega perto de Jerusalém, dá uma olhada para Jerusalém. Oh Jerusalém, oh Jerusalém, mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis ser aquele que pudesse me redimir, como uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quando a gente olha para essas coisas, a gente pode trazer para nós hoje quantas pessoas entrando nos templos, quantas pessoas chegando nas células, quantas pessoas ouvindo a palavra de Deus, uma canção, seja uma mensagem. Quantas pessoas sem dar crédito à palavra? Quando João registrou lá no capítulo 1, no verso 11, ele fala assim: veio para os seus, mas os seus não receberam. Irmãos, quantas pessoas já foram chamadas, mas não foram escolhidas? Quantas pessoas foram chamadas? Quantas pessoas já sentaram nessas cadeiras? Aqui, talvez em outras não. Quantas pessoas já sentaram nessas cadeiras? Quantas? Já ouvi tantos testemunhos. Como, irmão? O que aconteceu? Pastor. Mas você está pregando em algum lugar? Não, eu saí. Mas por que você saiu? Não dava mais. Por que não dava mais? Porque
meu namorado, eu vou namorar com Jesus. Não foi o problema do namorado. O problema que ela fazia com o namorado. Aí é o problema. Você tem que levar a sério as coisas. Nós que servimos Jesus, quem é solteiro, precisa levar uma vida de santidade, no sentido que não pode ter relação sexual com seu namorado e com nenhuma outra mulher, ou com nenhum outro homem, antes do casamento. Isso não é eu, pastor Dario, que estou inventando. É a palavra de Deus, eu estou falando de diabo. Não é invenção minha. Alguns pessoas vai falar isso, a pessoa vai embora da igreja. Gente, se não quiser Jesus, pode ir embora. Se você não quiser Jesus, você pode ir embora, você está no lugar errado. Se você não quiser Jesus, você está no lugar errado. Aqui é lugar para quem quer Jesus. Aqui é lugar para quem quer adorar o nome do Senhor Jesus, quer exaltar o nome do Senhor Jesus. Aqui não é Rotary Club, aqui não é Lions Club, aqui não é essas coisas não. Aqui é lugar para reunião de homens e mulheres que querem exaltar e glorificar o nome do Senhor. Simples assim. Nós que somos casados, nós não podemos ter outro parceiro ou outra parceira. Nós temos uma aliança com a nossa esposa, ter uma aliança com o seu esposo. Se você quiser ter outro relacionamento com outra mulher, com outro homem, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Agora, se você quer mudança de vida, você está no lugar certo. Se você quer mudança de vida, se você faz, se de repente alguma coisa você está fazendo na sua vida e você nota diante da palavra de Deus que você está contrário à palavra de Deus, você está no lugar certo. Se você quiser transformação, se você quiser mudança, falamos isso ontem lá na nossa casa de paz, na célula dos jovens. O nosso Deus nos ajuda a fazer mudanças. Nós temos aqui vários casais ainda que vão se casar. Tem que alguns aqui falar, pastor, nós vamos casar. Vamos casar. E vamos ver, em nome de Jesus. Vamos ter agora no final de março, agora vamos ter batismo. Tem que casar, já vamos dar uma mão essa semana já, para casar, para poder batizar. Se Deus permitir, final de abril, para nós um casamento coletivo, temos corta para o cartório, para a gente fazer um casamento coletivo aqui, para quem não fez um casamento ainda, não teve a oportunidade de casar na igreja, nós vamos para um casamento coletivo. Isso vai para tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque é Jesus que proporcionou isso para nós. Foi Jesus que está proporcionando mudança para nós. O que Jesus fez lá na cruz foi nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. O ato de Jesus se entregar numa cruz foi para apagar todos os nossos pecados. Jesus nos chama para uma transformação. Jesus não quer que a gente viva de qualquer maneira. Nós não estamos no tempo da lei, mas nós estamos no tempo da lei de Cristo, da graça de Cristo. E a lei de Cristo é maravilhosa e tem mandamentos. Dentre elas, como eu falei lá no livro de Atos, quando Paulo volta e ali fizeram concílio ali, ele fala assim, mas e agora o que nós vamos fazer? Algumas pessoas estão vindo lá das igrejas, falando que nós não podemos comer algum tipo de carne, estão dizendo lá que nós temos que guardar um dia diferente, um dia de sábado, ele está dizendo lá um monte de coisa que só os judeus fazem. E agora, sendo que a palavra diz que nós temos liberdade em Cristo Jesus, e os apóstolos então resolvem escrever uma carta dizendo o seguinte, não é para ninguém, não é importunar ninguém, mas algumas coisinhas nós vamos colocar como mandamento. Não comer carne sufocada, não beber sangue e não ter práticas, relações sexuais que não seja do casamento. É Bíblia. É Bíblia. Isso é tudo. É um pacote
entregue ali naquela cruz, ali naquele momento ali. Foi para que agora nós pudéssemos ser limpos, aqueles que creem, aqueles que querem ser transformados. Lembra do que eu falei de João Batista que veio trazer arrependimento? Agora Jesus chama para o arrependimento e chama para a mudança de vida. Nós não podemos mais voltar daquilo lá que nós éramos. Agora nós somos o corpo de Cristo. Nós não podemos manchar o nome de Cristo. Agora nós carregamos agora o... Lembra que eu falei outro dia? A igreja é o corpo de Cristo. E a cabeça da igreja é Cristo. Então tudo aquilo que Jesus fez por nós, a igreja pode fazer para as pessoas. Jesus salvou. O profeta Isaías, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi pelas nossas iniquidades, o castigo que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele diz que nós andávamos descarrados como ovelhas, como se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade estava no pecado. A iniquidade vai gerar o pecado. A iniquidade é essa raiz dentro de nós. E o Senhor Jesus, Ele veio então e arrancou tudo isso de nós. Tirou tudo isso de nós. E agora a igreja tem a responsabilidade de levar tudo isso para as pessoas lá fora. Nós temos a responsabilidade de orar pelos enfermos. Assim como Jesus curava os enfermos, nós temos a responsabilidade de curar os enfermos. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra de salvação, uma palavra que traz paz. Nós temos a responsabilidade de levar a libertação para as pessoas. Somos nós, irmãos. Somos nós. E o Espírito Santo que está conosco irá fazer com que as pessoas compreendam o pecado, a justiça de Deus, que é Jesus. Nós precisamos compreender, irmãos, a nossa tarefa como igreja. Começou com Jesus nascendo, crescendo, exercendo o seu ministério. Durante a sua morte, se entregou na cruz, pagou todos os nossos preços, apagou todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E uma vez que Jesus ele ressuscita, sobe aos céus, assenta-se à destra do Pai, envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo está sobre nós. E foi esse Espírito que está em nós, a garantia que Jesus vem nos buscar depois. Mas enquanto Ele não nos buscar, nós temos que fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus. E Jesus próprio disse: se vocês estiverem em nós, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires, em meu nome, o Pai nos concederá. Então nós precisamos compreender muitas coisas do Senhor, do papel da igreja, do poder da igreja, da responsabilidade que cada um de nós temos. Nós não podemos, irmãos, as coisas não podem ser de qualquer maneira. Talvez algumas pessoas falaram, pastor, tempos atrás tinha algumas pessoas pregando aqui em cima, não vejo mais aonde está. Não quiseram mais. Não quiseram mais. Ah, mas eu tinha pessoas, eu não tempo atrás tocando, cantando, onde estão essas pessoas? O que aconteceu? Não quiseram mais. Outro dia chamei o mês passado, chamei os líderes. Nós fazemos pela manhã. Eu falei com os irmãos, nós estamos aumentando o nosso nível. Porque agora nós estamos conversando também, vamos aumentar o nosso nível também. Aliás, cada um de nós que somos cristãos, nós vamos ter um nível mais elevado. E as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para a igreja. E a igreja está sendo um motivo de chacota para muita gente. A igreja em geral está falando. Os exemplos de cristãos, o nível está muito baixo. Nós vamos elevar esse nível.
Porque nós trazemos em nós as marcas do Senhor Jesus. Nós levamos Jesus Cristo à frente. Nós falamos de Jesus, nós mostramos Jesus às pessoas. Que Jesus nós estamos mostrando? Que evangelho nós estamos pregando? O evangelho precisa continuar sendo o evangelho que nós aprendemos. O evangelho que é o poder de Deus. Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, enviou o Espírito Santo. O Espírito está sobre nós, está sobre a igreja, e nós temos a responsabilidade da qual Jesus deixou para nós, o mandamento ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Continua sendo essa ordem, não mudou nada. Não mudou nada. Continua sendo a mesma ordem. E nós temos que tirar o nosso pezinho do chão. Se nós queremos produzir frutos, se nós queremos ser essa árvore frutífera, se nós queremos frutificar para a honra e glória do Senhor, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, dar crédito à palavra do Senhor. Porque foi o exemplo que Jesus deu para nós. Mesmo diante da morte, mesmo sendo julgado de forma injusta, mas ele não abriu a boca. Foi gravado numa cruz, porque ele sabia que lá estava levando todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Lá o sangue dele derramado na cruz estava sendo para que ele pudesse nos limpar. Quando João olha uma multidão de branco lá no céu, a visão que ele teve do céu, a pergunta foi: quem são esses homens? Esses são aqueles que branquearam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que creram no sacrifício de Jesus. Quarta-feira, o irmão Daniel deu uma palavra para nós, que vai dar a armadura de Deus, a armadura de Deus, revestidos da verdade, da couraça da justiça. A verdade é Jesus. A justiça, a nossa justiça é Jesus. E quando nós vamos guerrear com o inimigo, quando nós vamos brigar com o inimigo, nós precisamos entender o capacete da salvação, precisamos entender a convicção da nossa salvação. Ele fala nos nossos pés, calçar nossos pés com a preparação do Evangelho. Que é a preparação do Evangelho? Tudo foi consumado por Jesus. Quando Jesus, as últimas palavras, tudo está consumado, tudo acabou, tudo foi completado, falta mais nada. Então eu, ao ir frente a frente com o inimigo, combater com o inimigo, eu preciso entender que em mim está o Senhor Jesus. Eu estou revestido da verdade que é Jesus, não é a minha verdade. A verdade é Jesus. Não a minha justiça, mas a justiça da qual Jesus me deu lá na cruz. Olha em Romanos 5. Justificados pois. Nós somos justificados. Eu e você fomos limpos. E quando nós nos combater contra o inimigo, eu preciso entender que eu sou revestido de Cristo, da verdade de Cristo, da justiça de Cristo. Temos sido justificados pela fé. Temos paz com quem? Com Deus. Através de quem? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Jesus fez lá na cruz é quando nós vamos ceiar. O pão é o corpo de Cristo, entregue lá na cruz por nós, para que nós fôssemos sarados, curados. O pão está relacionado com cura. O fruto da videira está relacionado com libertação, com salvação. Ao comermos do pão, o corpo de Cristo, representando o corpo de Cristo,
Nós precisamos entender, irmãos, o que Jesus fez lá na cruz. Tomarmos posse da nossa cura. Ao bebermos o cálice, lembrarmos da nossa salvação. Jesus já nos salvou. Ele não vai nos salvar, Ele já nos salvou. O céu é nosso endereço. Nosso passaporte é carimbado já. Nós vamos para o céu. Nós vamos nos encontrar lá. É questão de tempo, daqui a pouquinho. Só mais um pouquinho. E a ceia é para que nós pudéssemos olhar. Eu tenho um Salvador. E hoje não é um homem sujo, andando pelo deserto, todo suave. Não é um homem carregando uma cruz no meio da rua. Não é um homem gritando de dor quando os pregos estão furando as suas mãos, os seus pés. Não é um homem com rosto expressando dor. Mas hoje é o nosso Senhor assentado à destra do nosso Pai. E mais, o nosso advogado hoje intercede por mim e por você. É quando você pegar no pão, quando você pegar no cálice. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não mereço. Eu não sou justo, mas eu fui justificado. Eu não devo nada. Eu não devo nada porque Jesus pagou o preço na cruz. A minha dívida foi gravada lá na cruz. E nós vamos repetir isso inúmeras vezes. Quando a minha esposa falava, nós vamos ficar repetindo essas coisas. Na célula, nós vamos ficar repetindo às vezes muitas coisas. Para nós lembrarmos quem é o nosso Jesus. Quem é o nosso Jesus. Muitos viram esse Jesus amarrado no meio da rua. Muitos viram os soldados batendo com um pedaço de vara na cabeça de Jesus, nas costas, nas pernas. Muitos viram descendo uma coroa de espinho, colocando na cabeça dele, zombando de Jesus. Muitos viram. Muitos viram os soldados cuspindo Jesus. Muitos viram os soldados, Jesus ali com uma cruz pesada nas costas, soltando pega Jesus caindo no meio da rua. As pessoas rindo. Salva de Deus! Quando Jesus lá na cruz salvou tanto, por que não salva você mesmo? Desce para Ele. Senhor, Deus sabe falar. Deus sabe o que está falando. Quantas pessoas viram aquela escuridão de Jerusalém? Quantos viram a terra tremendo? Nós não vimos nada disso, mas pela fé nós temos. Pela fé nós temos. Se nós pedimos ao nosso Deus, segundo a sua palavra, nós podemos clamar. Porque quando nós lemos no domingo passado, no Salmo 107, clamaram a mim, e eu os respondi, e tirei todas as suas necessidades, respondi todas as suas necessidades. As nossas necessidades, de repente é uma cura física, e a palavra do Senhor diz que Jesus já levou sobre si. Nós só precisamos crer. Tomar posse da cura. Então precisamos tomar posse da nossa cura, ela já é nossa. Jesus já nos libertou, nós precisamos só crer na nossa libertação. Talvez você ainda tenha vício. Pede para Jesus tirar isso de você. Ontem na casa de Paulo nós falamos disso. Nós falamos lá, nós falamos qual as nossas necessidades. O que nós queremos que Jesus mudasse em nós? E só Jesus pode fazer isso por nós. Todas vezes nós tentamos e não conseguimos, mas Jesus pode. Jesus pode.
trazer vida para nós, o que nós temos no passado que nós podemos colocar sobre Ele todas as nossas necessidades, porque Ele vai nos dar livre, vai nos trazer paz. Só precisamos confiar nesse Jesus da qual nós servimos. Nós saímos da nossa casa. Não só podemos apenas nos encontrar é legal. As pessoas, nós sábado domingo passado, ouvindo durante a célula, vamos nos encontrar novamente em bem. Mas muito mais que isso, nós viemos adorar o nome daquele que é acima de todo nome, nos céus e na terra, em todo lugar. Que é o nome do Senhor Jesus, e há poder neste nome, aleluia, e é este nome maravilhoso, nós estamos em comunhão, e vamos juntos comer o pão e beber o pão. Se você está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, se você é batizado, eu convido você a participar da mesa conosco. E se você sabe que você ainda não pode, faça consigo o quanto antes você acertar o que você precisa acertar. Precisa se casar para batizar. Não sei o que você precisa acertar, acerte logo. Acerte logo. Não deixe para depois as mudanças. Pastor, mas é difícil acertar, eu fiz um monte de coisa errada. Peça para Jesus, Jesus nunca vai consertar. Pode perceber, Jesus vai te ajudar você a corrigir as coisas. Então coloque na mão de Deus. Deus vai te proporcionar o tempo necessário. E como falei outro dia, nós estávamos falando sobre Zaqueu. É logo, é para já, desce logo, resolva logo. É para já. Não deixe para muito tempo, não. Porque você precisa acertar, logo acerta você se batizar, você vai batizar ainda. Acerte logo. Faça um compromisso com Jesus. O batismo nada mais certo. A coisa mais importante que representa o batismo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Mas antes de tudo isso, é um compromisso que você está fazendo com Jesus. Eu sou uma nova criatura a partir de agora. É assim. Nós precisamos ter um tempo cheio, é verdade, cheio. Veja colocar mais cadeira para frente, às vezes até derrubar. Dá uma vontade de derrubar aquela parede lá, não faz ideia. Desde que eu cheguei aqui, eu faço derrubar aquela parede. Dá uma vontade de derrubar aquela parede lá, aumenta 90 cadeiras, já fica as contas. Depois construir um tempo maior, só que precisa ser, irmãos, uma reunião dos santos do Senhor, dos homens e mulheres que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Não é para encher aqui de gente que quer passear, gente que quer levar a vida torta lá fora, domingo, quando há uma música legal lá, é lugar que as pessoas falam assim: estou cansado da vida que eu estou levando. Passei em frente a uma igreja lá, senti um desejo de entrar lá, no que vem eu vou. E a hora que essa pessoa chegar aqui, ela vai encontrar homens e mulheres que acolham. Pessoas que queiram transformação na vida. Nós podemos chegar diante de Deus do jeito que nós estamos, mas nunca podemos ficar do jeito que estamos. Jesus sempre nos chamou para transformação, para mudança. Nós sempre temos que falar sim para Ele, sim. Sempre tem uma coisinha mais para a gente mudar. Sempre tem uma coisinha mais. Precisamos encher as pessoas que trazer mais e mais pessoas para sentar nessas cadeiras, para ouvir a palavra, para exaltar o nome do Senhor. Nós vamos cada vez mais, irmãos, falando de Jesus para as pessoas, sendo exemplo para as pessoas, sendo canal de bênção na vida das pessoas, levando o Evangelho até a casa delas, levando paz até o lar delas, trazendo para nossas células, trazendo aqui para o templo, para que possamos juntos exaltar o nome do Senhor. A igreja é a reunião, é um conjunto de homens e mulheres transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso é igreja. Os que saíram para fora, os que resolveram romper com as coisas do mundo. Isso é fazer parte do igreja.
precisa obedecer Jesus. Igreja é formada de discípulos, homens e mulheres que andam após Jesus. Igreja é formada por homens e mulheres que decidem ter Jesus como seu general. Nós cantamos aqui, ó, nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E assim nós vamos continuar. Tendo Jesus como nosso general, seguindo os seus passos, obedecendo Jesus. Ele está nos levando para o céu. Eu sou, João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus falou, você não pode. Então vamos seguir Jesus. Jesus é o nosso pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Então vamos seguir Jesus. Porque Jesus vai nos levar para junto do Pai. Jesus é aquele que vai nos levar à